Ao longo do último século, a ciência tem se dedicado em descobrir qual é a importância da função materna no desenvolvimento da personalidade. Mas e quanto à função do pai e quanto à função materna? Qual é a importância do pai na vida de uma criança? Por causa de toda a complexidade e profundidade da relação com a mãe e o bebê, muitos pais acabam se sentindo excluídos dessa relação, meio de fora e achando que não são tão importantes. Mas isso não é verdade. É claro que no início da vida, mãe e bebê são praticamente um só. Aquela mulher que antes era sua companheira e estava ali com você porque desse e viesse, agora ela tem uma outra companhia, um outro objeto de dedicação. E isso é verdade e é fundamental para o desenvolvimento da personalidade de uma criança, que essa relação se dê de fato a si mesmo. Mas e o pai? O papel do pai, eu vou resumir aqui para você, é não atrapalhar essa mãe nessa dedicação dessa criança. E qual é o envolvimento ativo desse pai? Esse pai está ali para fazer pela mãe aquilo que ela faz por esse bebê. No desenvolvimento da personalidade, o desenvolvimento emocional de um bebê é muito importante, porque é nessa fase, nesse primeiro ano de vida, que os fundamentos da personalidade dele, da personalidade desse bebê, estão sendo colocados. E ao longo de toda a sua vida, já na vida adulta, nós veremos, se olharmos atentamente, o reflexo dessa construção lá do início da vida. Nós costumamos dizer que nesse momento essa mãe está sustentando esse bebê para que ele se desenvolva. Isso mesmo, sustentando. Eu digo sustentando porque todo bebê, toda criança já nasce para se desenvolver e vai desenvolver naturalmente para ser aquilo que na sua essência ele nasceu para ser. E é muito importante para que ele possa percorrer esse caminho de desenvolvimento, esse chão seja firme e seguro. E quem dá esse chão para ele se desenvolver emocionalmente é a mãe. E o pai fica onde nessa história? O pai tem o papel de dar essa sustentação para essa mãe. Enquanto a preocupação dela no início da vida é sustentar o desenvolvimento desse bebê para que ele aguente firme essa vida que não tem nada de fácil, o pai está ali por trás, também dando essa sustentação, mas não para o bebê. No início da vida, o papel do homem é dar a sustentação para essa mãe. Então, a melhor coisa que um pai faz pelo seu filho desde que ele nasce é ser um bom companheiro para que a sua mãe tenha condições emocionais de sustentar a vida psíquica desse bebê. Mas e depois que cresce? Qual que é, então, o papel do pai depois? Aí sim, é muito importante que essa mãe apresente a esse filho o pai. E esse pai, esse homem, é que vai entrar para dar a essa criança uma visão do que é o mundo e qual é o papel dela no mundo. A mãe nutre, o pai envia. A mãe dá-lhe tudo o que ele precisa para permanecer vivo. E o pai entrega a ele o que ele precisa para que ele seja quem ele nasceu para ser no universo. A mãe sustenta, o pai envia. A mãe dá colo, proteção, segurança e o que essa criança precisa, e essa marca vai ficar nele para o resto da vida. E o pai? O pai é aquele que diz, com palavras e sem, quem ele é, qual é a sua identidade. E é papel do pai apresentar a essa criança os limites, até onde ele pode ir. E eu termino te dizendo que é muito importante para essa criança que ela veja nos pais alguém que não tem ela mesma como centro da vida deles. É muito importante para a criança não carregar o peso de ser tudo na vida de uma mãe. É muito importante a criança não carregar o peso de ser a pessoa mais importante da vida de papai. É muito importante que essa criança olhe e veja que mãe e pai nutrem um ao outro, sustentam um ao outro e dão prazer um ao outro. E que ela não tem a responsabilidade de ser a fonte de tudo isso para esses pais. É muito importante que esse pai, a presença desse pai, prove para ela que a mamãe não é só dela, que ela vai ter que dividir essa mãe com esse pai. Tem muita gente aí preocupada em como ensina as crianças a dividirem.
é muito difícil para elas aprenderem, mas a forma que isso é plantado no interior da personalidade dessa criança, que as coisas não são dela, é quando ela vê um casal se dando bem. Enfim, eu te dei uma pincelada bem resumida e superficial sobre o papel do pai, para te desmistificar um pouquinho que o pai tem que fazer tudo que a mãe faz e também desmistificar um pouquinho que o importante para esse pai é trazer o sustento para casa. E qual é o papel da presença desse pai? Espero te ver no próximo vídeo.